Não sei se o tom de voz vai ficar legal para o pessoal do filme também poder escutar, tá bom assim? Então, a nossa proposta hoje foi de falar um pouquinho sobre a história do Brasil. E aí eu escolhi 3 obras que percorrem o século XIX todo. Né? É difícil concentrar um século em 10 livros e muito mais concentrar um século em 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos de fala. Né? A obra do Laurentino Gomes, eu me sinto bastante à vontade de falar sobre ela, porque o Laurentino também, como eu, não é um historiador. Né? O Laurentino Gomes é um jornalista de Curitiba, ele trabalhou na Veja durante muitos anos, e em 2008, no bicentenário da chegada da família real ao Brasil, a Veja propôs um projeto para ele, que a Veja ia soltar fascículos contando essa chegada da família real ao Brasil. A Veja abortou o projeto e aí o Laurentino Gomes resolveu ele sozinho tocar o projeto e escrever um livro sobre isso, porque ele tinha muito material reunido e tinha estudado muito sobre isso. E aí ele vem com o primeiro livro, 1808, que é o primeiro livro dele, né, falando sobre a chegada da família real ao Brasil. E a partir de então ele inaugura uma sequência de livros que forma a trilogia dele, 1808, 1822 e 1889. E começa com o Eduardo Bueno e depois o Laurentino Gomes. O Eduardo Bueno é um outro jornalista também que publica livros sobre história, e ele faz um resgate da história do Brasil. Começa a se contar a história do Brasil de uma forma mais interessante e diferente. Né? Então a gente até então só tinha a história oficial e as teses e dissertações publicadas dentro de universidades. Então a leitura não ficava fácil para um público maior. Então esses 2 jornalistas quase que concomitantes, o Eduardo Bueno e depois o Laurentino Gomes, inauguram uma sequência de livros sobre a história do Brasil, muito gostosa de ler, muito boa, muito fácil de aprender, com uma linguagem diferente e com uma pesquisa histórica bastante rigorosa. Eles são muito rigorosos nos fatos que eles narram. Eles foram buscar fontes primárias, fontes secundárias, visitaram os locais, foram atrás dos documentos. Então é uma obra bastante densa, mas de uma forma de leitura muito fácil. Né? Bom, então Laurentino Gomes publica o 1808, que conta mais ou menos a transferência da corte de Portugal para o Brasil. Só para a gente poder fazer um resgate em história, a gente não tem que fixar numa data e partir dela, né? Qual que era o contexto do século XIX, do início do século XIX, contextualizado pelo fim do século XVIII. Todos sabem, 22 de abril de 1500 ocorre a chegada dos portugueses ao Brasil. A Europa já tinha se encontrado com a América em 1492, quando a esquadra espanhola chega nas ilhas do Caribe. Né? Então, assim, isso é um divisor de águas na história da humanidade. A gente tem 2 povos separados por milênios, né? Os povos das Américas e os povos da Europa, Ásia e África, separados por milênios, se encontram a partir de 1492 e 1500 a chegada no Brasil. O Brasil até 1808 era colônia, né? Era colônia com a presença de um vice-rei. Né? E 1808 é uma data tão importante para as Américas, porque é um fato único na história do mundo uma corte se transferir para outro local. Isso não existe, né? Isso nunca existiu na história. Então a corte portuguesa transfere-se inteiramente para as Américas. Isso se dá por alguns fatos. A gente tem ali no final do século XVIII alguns acontecimentos muito importantes. A independência americana, 1776, né, a guerra contra a Inglaterra e a independência americana. Em 1789 a gente tem a queda da Bastilha, a Revolução Francesa, né, onde Luís XVI e a Maria Antonieta perdem as cabeças, né, então o absolutismo monárquico cai e entra a República. Bom, a República meio que balança na França ainda, né, muitos conflitos, muitos grupos políticos brigando por causa do poder, né? E é lá que surge até o termo esquerda e direita, que hoje está tão em moda, né? Então na Revolução Francesa, lá onde tem o Conselho Popular da França, os que sentaram à esquerda eram os jacobinos, à direita os girondinos, e aí os mais exaltados eram os jacobinos, por isso eram chamados de esquerda. Né? Então ficou essa alcunha até hoje, pelo menos é o que a maioria dos historiadores percebe com esse termo direita e esquerda partindo aí da Revolução Francesa. Bom, o que acontece na França depois disso? A França se torna uma república, mas não muito bem assim. Na verdade, vem um ditador militar, Napoleão toma o poder por causa da bagunça, a confusão que estava a França, e ele começa o seu expansionismo. Né? A França resolve sair dos muros
das suas fronteiras e começa uma série de conquistas na Europa. Bom, Napoleão, por exemplo, domina a Itália inteira, né? Só não invade o Vaticano, porque o Vaticano paga para que Napoleão não entre nas terras do Vaticano, então o clero, né, o Papa, paga para Napoleão para deixar eles tranquilos, mas ele invade a Itália. Nápoles, tem o nome de Nápoles por causa de Napoleão, né? Ele divide a Itália em dois reinos. Depois ele invade o Império Germânico, né? E aí ele domina o Império Germânico, e quando ele domina a Alemanha, ele praticamente já está em toda a Europa, querendo pegar quem? Querendo pegar a Inglaterra e depois expandir para a Rússia. São as duas fronteiras mais complicadas de se dominar na Europa, haja vista Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial, que foram as barreiras que barraram todo mundo. Bom, ele então, a partir do momento que ele tem o domínio de boa parte da Europa, ele resolve se concentrar na Inglaterra. Ele fala assim, agora nós queremos decreto bloqueio continental, proíbe que qualquer país negocie com a Inglaterra. A Inglaterra, no início da Revolução Industrial, né, tendo produtos para vender, querendo fazer trocas comerciais, ele decreta esse bloqueio continental. Bom, antes disso, só para voltar um pouquinho, existia um domínio dos mares entre Inglaterra e França. França e Inglaterra dominavam os mares na época. Portugal já tinha decaído um pouco, já estava ruim das pernas, como diz o outro, né? Portugal já tinha passado por uma conquista espanhola, né? Dom João IV, o sexto, vem para o Brasil, o quarto é que livra Portugal da Espanha, né? Estou voltando ainda mais no tempo, porque é muita coisa. E aí, por exemplo, no domínio dos mares, as duas potências, França e Inglaterra, resolvem travar uma batalha decisiva em 1805, 1806, posso estar errado na data, em Trafalgar. Trafalgar é uma cidade litorânea da Espanha, né? Então ali em Trafalgar, o almirante Nelson, um dos mais famosos almirantes da esquadra inglesa, resolve bater de frente com a esquadra francesa, né? E nessa batalha, a Inglaterra, né, assim, consegue a vitória total em cima da força naval francesa. O almirante Nelson leva um tiro nessa batalha, mas até o fim ele continua batalhando. Ele falece após ter sabido que já tinha vencido a esquadra francesa. Então a esquadra francesa ela é derrotada e a Inglaterra predomina nos mares. Por isso Napoleão não tinha como invadir mais a Inglaterra. Ele tinha os planos de invasão, mas ele perde a sua esquadra, né? Bom, até hoje em Londres, quem for na Praça Trafalgar, tem a praça de Londres chamada Trafalgar, o almirante Nelson está lá em cima, porque foi uma batalha muito importante que garantiu a Inglaterra um poderio no mar. Então ele decreta o bloqueio continental. Ninguém pode comercializar com a Inglaterra querendo matar a Inglaterra por asfixia. Bom, Portugal, nessa época, a França já invade, faz um acordo com a Espanha, tinha invadido todos os outros, faz um acordo com a Espanha. Esse acordo, a França não cumpre o acordo. Ele prende os dois reis, o rei e a rainha espanhol, manda para uma prisão e Napoleão põe o irmão dele tomando conta da Espanha. José Bonaparte, ele toma conta da Espanha. Nesse inteirinho, Portugal está meio neutro. Portugal está neutro no conflito. Só que a história portuguesa com a Inglaterra é muito antiga. A história portuguesa com a Inglaterra de aliança é muito antiga. Dom João IV, que foi o que liberou Portugal da Espanha, manda a filha dele para se casar com o rei da Inglaterra, né? E aí começa toda uma tradição de alianças entre Inglaterra e Portugal, né? Aliás, o dote que Dom João IV manda para sua filha para casar com o rei da Inglaterra é Bombaim na Índia. E é de lá que vem a tradição inglesa de tomar o chá, mas não por causa dos ingleses, mas sim por causa dos portugueses. A rainha portuguesa que foi se casar com o rei inglês gostava de chá e porcelana. Então a gente acha que chá e porcelana é uma tradição inglesa, e não. Foi uma portuguesa que introduz na Inglaterra e que recebe de dote a Índia. E depois a Índia vira, né, um protetorado inglês. Muito bem. Bom, quando eu estava vendo antes de eu mesmo me interromper. Então, aí Dom João VI tinham dois ministros, um conversando com Napoleão e o outro conversando com o rei da Inglaterra, tentando ver se fechava um acordo em Portugal falido, quebrado. Portugal sofre um terremoto em 1755, absurdo, que devassa quase todas as grandes cidades portuguesas, e com o ouro das Minas Gerais que se sustenta a reforma, boa parte dessa reforma desse terremoto. Marquês de Pombal
suga, drena o ouro de Minas Gerais para poder bancar essa questão portuguesa. Bom, e Dom João, sempre num jogo dúbio, mas ele foi fechando um acordo com a Inglaterra. Mas até o final, para tentar enganar Napoleão, ele ainda decreta guerra à Inglaterra. De mentira. Falso, um acordo falso. Eu vou decretar guerra à Inglaterra para tentar atrasar as forças francesas. Com isso, Napoleão, sabendo que Dom João não decidia, manda já tropas francesas atravessarem o território espanhol para invadir Portugal. Né? Muito bem. E aí, no final das contas, a armada inglesa também, não confiando muito em Dom João VI, diz o seguinte: nós vamos marcar a data para vocês poderem fugir de Portugal. E aí a ordem que o almirante Adam Smith tem, que aí já trocou, né, que é o chefe da Armada Britânica da Marinha, ele tem a ordem seguinte: se a corte embarcar, vocês vão escoltá-los até o Brasil. Se ela não embarcar, vocês podem bombardear Lisboa. Então a Inglaterra, ou eles vão fugir e vão estar do nosso lado, ou a gente vai bombardear Lisboa antes mesmo das tropas francesas invadirem. Então o acordo era esse. E aí, para-se na beira do cais, em novembro de 1807, toda a armada inglesa, com os navios mercantis portugueses, e aí é uma corte à deriva. Né? Vocês imaginem o abandono, né? Uma corte inteira, junto com os seus nobres, né? Os principais comerciantes, os nobres da época, tinha vaga só para esses, não tinha vaga para todo mundo. Dom João VI limpa os cofres portugueses, limpa a prataria, o ouro e até os livros, né? Para embarcar tudo para o Brasil. E nesse aspecto, Portugal se sente completamente à deriva, o povo sem saber o que fazer, já sabendo que as tropas francesas estavam às portas. Né? E eles embarcam então, só que acontece uma calmaria no Rio Tejo, e as tropas francesas entram em Lisboa e avistam a frota todinha com a comitiva real e a esquadra inglesa, ficam avistando eles lá do Tejo. Então por isso que existe até aquela frase de ficou a ver navios, né? Os portugueses gostam de usar, de falar que ficaram a ver navios. Então eles ficaram a ver os navios, a tropa francesa toma Portugal e aí a corte vem para o Brasil. Bom, nessa viagem, é uma viagem muito complicada, muito difícil, falta de alimentação, né? Condições precaríssimas de higiene, os navios abarrotados de coisa, né? Entupidos. Carlota Joaquina, que é a esposa de Dom João, travava uma briga com ele já interna em Portugal. Ela já havia tentado dar o golpe nele, né? Que ela é uma princesa espanhola. A Carlota Joaquina tenta dar o golpe nele ainda em Portugal, é abafado, então eles passam a morar em palácios diferentes. A Carlota Joaquina fica em Lisboa, no Palácio de Queluz. Dom João tratava e despachava do Palácio de Mafra. Mafra foi construído com todo o dinheiro que foi tirado da colônia brasileira. Né? O Brasil, na época, era a colônia que dava mais lucro para Portugal, era a única que tinha sobrado no lucro. Então, eles vêm para o Brasil, a frota se dissipa no mar, alguns conseguem chegar em um determinado porto, mas a frota comitiva real chega à Bahia, né? Chega à Bahia primeiro. E na Bahia, dizem alguns historiadores que isso foi por acaso. Outros tantos acreditam que não, foi deliberado a vontade de Dom João chegar primeiro à Bahia, sabendo que o Rio de Janeiro já era a capital, mas a Bahia tinha sido a primeira capital do Brasil. Então ele desce em Salvador, já aporta, né? Chega em Salvador. Em Salvador ele começa a tomar várias medidas importantíssimas. Né? A primeira delas, como você já sabe, é a abertura dos portos às nações amigas. Afinal de contas, o que tinha dado bloqueio lá em cima era a questão do porto, de comércio. Então ele chega ao Brasil e abre os portos às nações amigas, no caso a nação amiga era a Inglaterra, né? Que era a maior intenção deles era abrir para a Inglaterra o comércio. O Brasil, na época, existia uma proibição de tudo no Brasil. Proibição de abrir escolas, proibição de abrir estradas. Então o Brasil era concentrado com mão de ferro, para que não acontecesse nada, que o Portugal perdesse o mínimo possível de dinheiro em contrabandos e traficantes. Né? Então o Brasil, mais ou menos de 1500 a 1799, né, ou 1807, era uma colônia completamente estagnada, com capitais, com governador, com vice-rei, mas as províncias não se comunicavam muito. Né? A comunicação começa quando descobre-se o ouro nas Minas Gerais, aí começa uma maior abertura de estradas e principalmente a ocupação do interior do Brasil, porque o Brasil era o litoral, só as cidades litorâneas, o interior não tinha quase nada. Então, de 1600 e tanto a 1700 e quase 800 é onde ocorre a descoberta do ouro nas Minas Gerais e ocorre a povoação do centro do Brasil. Né? Bom, então o Brasil era isso, a escola, a faculdade, a universidade não existia, quem ministrava a aula e quem dava o ensino básico eram os jesuítas,
E os jesuítas são expulsos do Brasil em 1700 e pouquinho pelo Marquês de Pombal. Ele expulsa toda os jesuítas do país, de todo o reino português também, por outros motivos, mas aí, ou seja, as escolas tinham se fundado no Brasil, a educação era zero, né? Então 99,9% da população analfabeta, completamente analfabeta. Então o Dom João chega, já faz um monte, né? Assina um monte de tratados e acordos, abrindo o país, né? Fazendo com que o Brasil se torne praticamente um reino, né? Como Portugal, com liberdade de expressão, liberdade de imprensa. Ele passa alguns meses na Bahia e aí ele desce para o Rio de Janeiro. Pede para que se prepare o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era uma vila com 60 mil habitantes à época, né? As coisas são feitas às pressas, tanto é que eles foram escolhendo as melhores casas do Rio de Janeiro e batendo o selo real, né? Era o para eles cederem as casas para a corte portuguesa poder ocupar as melhores residências do Rio de Janeiro. Bom, ele chega no Rio e no Rio de Janeiro ele vai tomar inúmeras outras medidas muito importantes. Ele fica no Rio de Janeiro de 1808 a 1821, então são 13 anos que a corte passa no Rio de Janeiro. Dom João ainda não era rei, né? Junto com ele no navio vem Dona Maria I, essa sim, a rainha, só que já com problemas mentais. Ele era considerado regente, então Dom João era o regente de Portugal. Dona Maria falece e Dom João assume antes de voltar para Portugal. Então é o único rei na história que é coroado em terras americanas, né? Então, em 1821, quando Portugal, nas mãos dos franceses, fica numa batalha intensa com a Inglaterra tenta recuperar o território português. São 3 grandes batalhas. A Inglaterra consegue libertar, tirar os franceses de Portugal, só que isso para o povo português foi um arraso. Tanto é que a historiografia da portuguesa, eles ignoram as datas entre 1808, que é a fuga, 1807, né, final de 1807 é a fuga, e depois só vem contar a história a partir de 1820. Tamanha é a chateação deles com esse período de dominação francesa e depois de desocupação dos franceses pelos ingleses. Vocês imaginam um povo, né, um povo que tem seu território invadido, numa outra pátria que vai livrá-los da ocupação estrangeira, né? Então os portugueses não tinham condições de se reunir e de travar batalha nenhuma. Então os ingleses vão, tiram o exército francês, devolvem Portugal aos portugueses, mas com um tratado terrível para Portugal, porque num acordo que eles celebram em Sintra, uma cidade portuguesa, eles deixam que as tropas francesas saqueiem tudo. Tudo que vocês acharam que vocês podem levar para a França, né? Assim, nós vamos acabar com a guerra, mas vocês podem levar tudo que vocês conquistaram. Bom, e aí em 1820, Portugal se restabelece, sem a corte instalada no Brasil, e aí em 1820 ocorre a Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto são os novos portugueses exigindo a volta do rei, exigindo que Dom João voltasse para Portugal para começar o seu reinado. Dom João volta, acata as ordens, mas deixa o seu filho, né, Dom Pedro I. Ele tem uma frase séria que ele fala para Dom Pedro: se você fica, se o Brasil tiver que ser independente, que fique para você que há de me respeitar do que para qualquer aventureiro. Então ele já deixa Dom Pedro I, que na época era só Dom Pedro I, ele deixa Dom Pedro já sabendo que o Brasil não ia ter volta. O Brasil não ia voltar à condição de colônia mais, já que ele tinha feito muita coisa pelo Brasil. Banco do Brasil, né, tinha feito Jardim Botânico, a imprensa régia, o Brasil não podia ser nada publicado, ele traz a imprensa do Brasil. Antes de partir, o que ele faz de novo? Igual em Portugal, ele limpa os cofres do Banco do Brasil, o Banco do Brasil quebra, porque ele leva todo o Banco do Brasil. Até então o Banco do Brasil tinha lastro, ou seja, eles criaram a moeda e tinham lastro com ouro, então tinha ouro depositado para lastrear a moeda. Nesse ponto, em 1821, Dom João tira todo o ouro do Banco do Brasil e parte para a sua corte, voltando para Portugal, deixando Dom Pedro I aqui. Bom, ele volta e ele é humilhado em Portugal. Eles deixam o navio dele atracado em Lisboa, faz com que ele fique 2 semanas dentro do navio. Eles levam a Carta Constituinte, que a Revolução Liberal do Porto tinha escrito, seria uma monarquia constituinte, né, uma monarquia constitucional. Eles levam o documento da Carta Constitucional para que ele assine antes de pisar em solo português. Ele é obrigado a assinar um documento em branco, que depois os nobres portugueses iriam redigir a Constituição portuguesa. Então ele passa por essa humilhação,
né? Portugal muito ressentido com o abandono que sofreu. Bom, então vamos agora já entrar, né, no outro livro, que é o 1822. Dom Pedro I fica no Brasil e, como vocês sabem, um ano após, né, da partida da corte, o Brasil se torna independente. Nessa reunião, na Revolução Liberal do Porto de 1820, as cortes portuguesas decretam, e na Assembleia Constituinte também, é praticamente a volta do Brasil à colônia. Ia ter que ser extinto o banco, a imprensa régia, tudo ia haver um retrocesso absurdo, né, enorme. E aí, nesse aspecto, José Bonifácio, um dos grandes, chamado patriarca da independência, né, que foi às cortes portuguesas, era um ministro brasileiro que representava o Brasil nas cortes portuguesas, ele, junto com Dom Pedro, tem o famoso dia do fico, dia 9 de janeiro de 1822, que as cortes exigem que Dom Pedro volte também, já sabendo que se ele ficasse o Brasil ia se tornar independente. Ele diz que fica, e aí logo em 7 de setembro acontece o famoso grito do Piranga, que nunca foi grito, né? Na verdade foi um comunicado que ele deu a quem estava próximo de que o Brasil estava liberto dos seus grilhões em relação a Portugal, né? O Dom Pedro ele é uma figura bastante emblemática, porque Dom Pedro, a história dele é fantástica. Tirando toda uma parte pessoal, né? Ninguém é de todo bom e ninguém é de todo ruim, né? O que a gente tem na cabeça são duas imagens de Dom Pedro, pelo menos eu, de coisas feitas televisivamente: o Dom Pedro de Tarcísio Meira e o Dom Pedro de Marcos Pasquim, né? São dois, eles fizeram os dois, a mesma personagem, os dois atores. O Dom Pedro de Tarcísio Meira na época da ditadura militar, o Dom Pedro heróico, né? Que vence tudo, guerreiro. E o do Marcos Pasquim, um mulherengo, né? O cara que só vivia na boemia. Então, assim, nem é tanto um e nem é tanto o outro, na verdade, está ali bem próximo do meio. Né? Ele tinha as responsabilidades dele, mas também tinha esse lado dele pessoal, né? De ter tido muitas mulheres, muitos filhos e tudo mais. Bom, Dom Pedro, depois que as cortes partem, o Brasil se convulsiona, porque aí começa a surgir muitos conflitos, querendo independência do Brasil, até alguns até já querendo a República, né? Dom Pedro parte numa viagem para Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que são as três províncias que à época iriam segurar o Brasil, né? Que era onde estava concentrada a maior riqueza no comércio. Então ele parte nessa viagem, e numa dessas viagens ele está em São Paulo, né? Tentando convencer a população e acalmar o pessoal, e trazer São Paulo do lado dele. E é lá que ele recebe o comunicado que vem do Rio de Janeiro. Ele tinha deixado a sua esposa, a dona Leopoldina, né, que é onde ocorre o casamento dele também, no Rio de Janeiro, por procuração, com uma princesa austríaca. A dona Leopoldina é do Império Austro-Húngaro, à época, e ele deixa a dona Leopoldina com o José Bonifácio no Rio de Janeiro, e ele parte para fazer esse amarramento do Brasil, para tentar chamar forças para si. Nesse inteirinho, chega de Lisboa, né, a exigência de que o Brasil volte ao status quo de colônia, e aí eles mandam um bilhete para ele, que é encontrado, encontram-se com ele voltando de Santos, né, ele voltando de Santos para São Paulo, e ele recebe ali esse comunicado, e ali ele decreta a independência do país. Bom, depois disso, Dom Pedro, só para vocês terem uma ideia, em 1824, aí, como ele decreta a independência, dentro do Brasil começa também um movimento para que se ocorra uma constituinte, para que seja uma monarquia constitucional. E aí, em 1823, eles chamam os principais nobres. Falar nobre no Brasil é um pouco complicado. A maioria dos títulos concedidos no Brasil foi a troca de dinheiro. Então não existiu uma nobreza de sangue no Brasil, nunca existiu uma nobreza de sangue. Os nobres de sangue que vieram com Dom João de Portugal. Né? Aqui no Brasil ele saiu distribuindo títulos de visconde, barão, duque, tudo à base de dinheiro. Né? Então a nobreza do Brasil foi comprada, digamos assim. Qualquer semelhança com a atualidade não é coincidência. Bom, então esse pessoal que estava mandando resolve constituir uma Constituição do Brasil para que a gente pudesse ter uma lei régia. Essa Constituição não vai para frente, o parlamento é dissolvido e Dom Pedro outorga a Constituição. Ele escreve e ele assina e impõe a Constituição do Brasil. A única Constituição brasileira que tem 4 poderes, né, que é o Legislativo, o Judiciário, o Executivo e o dele, que é o moderador. Ele é o poder moderador, ele é que decidiria tudo no final das contas. Então ele faz essa Constituição, uma Constituição
importante para a época, né? Porque seriam poucas as monarquias constitucionais à época. Depois disso, ele começa um processo no Brasil onde ele vai ter que... o pai dele morre, Dom João VI morre em Portugal, e ele é o herdeiro legítimo do trono português. Né? Ele era o primeiro da linha sucessória, ele fica no Brasil, se torna imperador do Brasil, Dom Pedro I, imperador. O Brasil é um império, Portugal é um reino, sempre foi, por causa das dimensões continentais, eles resolveram batizar o Brasil de império. Né? Então ele era o imperador do Brasil, Dom João VI morre em Portugal, em circunstâncias muito complicadas. Historiadores depois fizeram pesquisa, autópsia, diz que foi com envenenamento. Quem envenena Dom João é a própria esposa e o filho, Dom Miguel, que é o irmão depois de Dom Pedro. Então existe essa questão em Portugal que ele foi envenenado. Ele falece e o herdeiro primeiro seria Dom Pedro I. Dom Pedro não vai, a princípio, acatar as ordens e voltar rapidamente. Só que acontece um golpe entre a Carlota Joaquina e o filho dela, Dom Miguel, para tomarem o poder em Portugal. Né? E ele não era o legítimo sucessor. Bom, o que é que Dom Pedro I faz? Eu vou mandar a minha filha, sobrinha de Dom Miguel, para se casar com ele. Né? Ele manda a filha dele para se casar com 7 anos de idade, em procuração. Né? A gente não pode ser anacrônico também, na época era comum. Né? Lógico, também o casamento não foi consumado. Só anos depois é que eles poderiam ser consumados por causa da idade da princesa. Então Dom Pedro I manda a própria filha se casar com Dom Miguel, porque ela seria a sequência do reino. Né? Então seria o herdeiro principal seria Dom Pedro I, e ele estaria passando para a filha a questão do reino de Portugal. Bom, ele manda, eles se casam, só que Dom Miguel continua o seu plano para tentar concentrar Portugal nas suas mãos. Ele dá um golpe, ele fecha a Constituinte, ele trancafia a filha de Dom Pedro I e resolve tomar o poder. E aí Dom Pedro toma a decisão de voltar para Portugal. Dom Pedro I percorre a Europa, angariando fundos e apoio para travar uma guerra contra o irmão. Ele trava uma guerra contra o irmão em Portugal e ele sai vencedor dessa guerra. Dom Pedro I ganha do irmão, ele perdoa o irmão depois disso, e o irmão depois ele vai viver o resto da sua vida no Vaticano. O Vaticano pega Dom Miguel, fala assim, você vem para cá com a sua família, vai viver aqui o resto da sua vida. Dom Pedro vence a guerra. A cidade do Porto é que dá o maior apoio a Dom Pedro I, tanto é que depois da morte dele, ele dedica o coração dele à cidade do Porto. Até hoje, o coração mesmo, fisicamente tiraram do corpo dele, levaram o coração dentro de uma cúpula de cristal, que está na cidade do Porto até hoje. E por um processo, uma coisa curiosíssima, por um processo fotoquímico, o coração dele continuava expandindo dentro de uma urna de cristal. O último brasileiro a ver esse coração foi o nosso presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi o último brasileiro a ver o coração de Dom Pedro I dentro da sua urna de cristal, quando ele era presidente. Depois disso, eles tiveram que trancafiar o coração dentro de uma parede de concreto para que não fosse luz, para que ele parasse de se expandir. Porque senão ele explodiria o cristal e acabaria com tudo. Então, só para vocês terem uma ideia, Fernando Henrique viu pela última vez o coração de Dom Pedro I. Bom, em Dom Pedro I, em Portugal, se torna Dom Pedro IV. Né? Bom, mas ele fica meses como rei de Portugal, porque ele já abdica e deixa para a filha. Né? Já fica a filha dele como sendo Dona Maria I, Dona Maria II, a Maria I era louca, a Maria II, a filha dele fica como rainha de Portugal, e ele falece no mesmo quarto onde ele nasceu, no Palácio de Queluz. Dom Pedro I falece lá dentro desse quarto, anos mais tarde, depois de ter feito a independência do Brasil, ter feito uma guerra com o irmão, ter voltado o trono para a filha dele, para a sequência real da Casa dos Bragança. E aí ele faz tudo isso em pouco tempo de vida. Ele viveu 36 anos, uma coisa assim, né? Em pouquíssimo tempo. Ele consegue fazer isso tudo. Bom, agora então a gente já... Essas duas datas são muito próximas, os eventos são muito imbricados uns com os outros. E depois nós temos um período enorme do Brasil Imperial. Na verdade ele abdica, deixa para o seu filho Dom Pedro II com 5 anos de idade. Aí vem o período regencial, vão se alternando no poder pessoas importantes da corte, né? A regência, são 3 regentes. E aí, quando Dom Pedro II atinge 14 anos, que não é a idade para se tornar rei, no caso do Brasil imperador, né, porque é o império,
vem o golpe da maioridade. Eles dão o golpe da maioridade, o Brasil rejeita a lei e viva a maioridade, né? Então o Brasil vai às favas com a lei e Dom Pedro assume com 14 anos, Dom Pedro II assume com 14 anos de idade. Lógico, sempre tutoriado com José Bonifácio e outros padres, né? O padre Diogo Feijó também, que é outro que apoia demais Dom Pedro II. E aí ele tem um reinado longo, muito longo na história do Brasil, com inúmeros conflitos, com inúmeros problemas. A Guerra do Paraguai é um problema sério que Dom Pedro II enfrenta. A Guerra do Paraguai tem uma repercussão muito grande dentro do exército brasileiro, que antes apoiava a monarquia e depois passa a não apoiar mais a monarquia. O exército fica muito precarizado. A Guerra do Paraguai a história passa por Rio Verde, né? Um batalhão sai da Vila Boa de Goiás, Batalhão de Voluntários da Pátria. O primeiro voluntário da Pátria foi Dom Pedro II. Ele se vestiu como voluntário, tirou uma foto, espalhou pelo Brasil inteiro porque precisava de exército, precisava de soldados, né? E aí foi a primeira vez que se uniram índios, mulatos, negros, junto aos batalhões imperiais para a Guerra do Paraguai. O pessoal sai da Vila Boa de Goiás, passa por aqui, um batalhão. Foram 2 batalhões, esse é o segundo do Voluntários da Pátria. O primeiro batalhão era de soldados formais, né? Gente que tinha formação militar. Esse segundo dos voluntários passa por aqui, e aí tem aquele fatídico episódio das abóboras, né? O que se tinha para comer para o batalhão era abóbora, e aí fica o nome de Rio Verde das Abóboras, na época chamada de Dores do Rio Verde. A cidade chamava Vila Dores do Rio Verde, Nossa Senhora das Dores do Rio Verde, né? Então passa esse batalhão, e esse batalhão de Goiás é o primeiro a entrar em terras paraguaias, é o primeiro que entra. O primeiro batalhão que entra no Paraguai, de fato, tentando dominar Solano Lopes, que era um ditador, é esse batalhão que sai daqui de Goiás, e ele entra aqui pelo Mato Grosso, né, e invade as terras paraguaias. Depois Solano Lopes rechaça a invasão, aí volta, termina com o conflito, a tríplice da aliança, Brasil, Uruguai e Argentina, dominando o Paraguai, destruindo o Paraguai. Ao final da guerra, quando Solano Lopes já está fugindo do Paraguai, o Conde D, que é o marido da princesa Isabel, né, a famosa que decretou a Lei Áurea, o Conde D sai com tropas para ir à caça de Solano Lopes, e aí é feito uma coisa terrível, porque ele já estava partindo já com o resto da população paraguaia, principalmente os últimos homens, crianças que estavam em armas, e aí o Conde D faz uma verdadeira chacina à caça de Solano Lopes. Então ele enfrenta esse problema. Na volta, o que acontece? Os soldados que foram para a guerra, né, as grandes patentes, os generais, os marechais, se sentiram menosprezados depois da guerra. Os seus soldos caíram, né, o preço do salário diminuiu por causa de todo o empenho para a guerra, foi muito gasto. O Brasil se endivida, né? Aliás, se endivida, a primeira dívida que o Brasil contrai é quando Dom João lacra os cofres. O Dom Pedro I assume que já tem que pedir um dinheiro à Inglaterra, porque o Banco do Brasil quebrado. Esse é o primeiro endividamento. Aí, com a guerra, se endivida mais. E aí o exército começa a conspirar contra o imperador, né? Além do exército, a gente tem grupos de jornalistas, já no Rio de Janeiro, que são republicanos, né? Então você tem aí Rui Barbosa, Quintino Bocaiúva, são grandes jornalistas que esses sim pensam a república, né? E você tem um grupo mais exaltado ainda de militares, chamado da Mocidade Militar. A Mocidade Militar é na Praia Vermelha, onde tinha um quartel, e os professores desses rapazes que estavam se formando na Academia Militar eram tidos como os mais exaltados, aqueles que queriam mais que o Brasil se tornasse uma república. Bom, nesse caldeirão acontece, antes de 1889 e 1888, a abolição da escravatura. O Brasil é o último país, de longe das Américas, a abolir a escravidão, né? Todas as leis anteriores foram burladas, o tráfico continuava, né? O dinheiro ainda era muito alto, né? O maior traficante de escravos foi o que doou para Dom João, quando ele chegou ao Brasil, a Quinta da Boa Vista. Era uma casa de campo de um traficante de negros, e era a melhor casa do Rio de Janeiro na época, e ele doa para a coroa, e a Quinta da Boa Vista fica sendo o palácio, né, dos imperadores do Brasil, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então vem a abolição da escravatura. O Brasil era um país agrícola, né? Qualquer semelhança com hoje também é mera coincidência, um país agrícola que dependia da agricultura, e um pessoal, uma nobreza, né, do comércio, do latifúndio, muito arcaica e conservadora, né? Então por isso a abolição da escravatura vem para acabar em ruim com a república. Dom Pedro já estava cansado. Dom Pedro foi um grande imperador, né? Um grande imperador,
com todos os problemas, mas com um grande imperador. Ele tinha uma visão científica do mundo, ele era amigo de inúmeros cientistas da época, conheceu inúmeros cientistas. Ele tinha, segundo, tem cartas dele escritas para a Condessa de Barral. A Condessa de Barral foi um caso extraconjugal de Dom Pedro II, né? A cartas que ele escreveu para ela, ele falou assim: eu preferia ser um presidente do que ser um imperador. Ele já se dizia assim, né? Mas dentro do exército, o pessoal que veio da Guerra do Paraguai queria depô-lo, mas eram todos ainda faziam reverência à monarquia, né? Eles não tinham essa ideia de república. Bom, o Marechal Deodoro da Fonseca, que era um dos mais velhos, era o chefe, né? Na época ainda existia a patente de marechal no exército. Ele, no dia 15 de novembro, nós estamos próximos aqui do 15 de novembro de novo, ele, em momento algum, ele declara ou proclama a república. Na verdade, no dia 15 de novembro, ele simplesmente derruba o gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era tipo o primeiro-ministro de Dom Pedro. Dom Pedro II está em Petrópolis, ele derruba o gabinete e não proclama a república. Só que ele estava com esse grupo agitador, um grupo que queria proclamar, o outro que não, e ele era mais conservador, ele era monarquista convicto, né? Mas por causa de que ele proclama a república? Esses são os detalhes que o Laurentino traz no livro. Quando ele derruba o Visconde de Ouro Preto, Dom Pedro desce no dia 16, na manhã do dia 16, ele fica sabendo que Dom Pedro colocaria no lugar dele um dos maiores rivais dele. Ele era do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho, e ele já tinha sido chefe da província do Rio Grande do Sul. Quando ele foi chefe da província do Rio Grande do Sul, em 1883, ele se apaixonou por uma dama lá do Rio Grande do Sul, né? Só que aí foram dois que se apaixonaram por ela, o Marechal Deodoro e um outro grande nobre lá do Rio Grande do Sul. Essa baronesa, né, viúva, rica, muito bonita, prefere o outro e não o Marechal Deodoro, né? Na época, quando ele tira o Visconde de Ouro Preto e cai o gabinete, o Dom Pedro, descendo de Petrópolis, nomeia quem? O rival dele, aquele que tinha conquistado o amor de Deodoro da Fonseca. E aí, nesse momento, ele resolve proclamar a república e desfazer a monarquia no Brasil, né? Dom Pedro descia de trem, dizendo assim: eu conheço os brasileiros, isso não vai dar em nada, né? Mas aí, ele muito cansado, a monarquia cai muito mais pela sua longevidade e inoperância do que propriamente das convicções republicanas de quem fez a proclamação da república, né? Deodoro então proclama, dia 16 de novembro, que ele realmente aí passa a ser uma república. Deodoro cansado, doente, né? E dizem, né, os relatos históricos da época, que o exército cede para ele um cavalo mais mansinho e velho, para que ele pudesse percorrer as tropas no Paço Imperial, no largo ali na Praça 15, hoje Praça 15, né? Para ele poder percorrer a tropa e decretar e proclamar, né, a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto. Diz que aí o Laurentino traz também um negócio, uma peculiaridade também, que o cavalo que ele utilizou foi o primeiro aposentado da República. No dia seguinte ele aposentou o cavalo ia comer da melhor alfafa, ia ficar no melhor estado, né, porque ele já estava velhinho, e ele ajudou a proclamar a República. A partir de 1889, aí vem as brigas pela primeira Constituinte brasileira, que sai a segunda Constituinte, né, a Constituinte republicana, a primeira era imperial, monárquica. Então a Constituinte que vai sair em 1891. Né? Então você tem uma briga imensa também entre as regiões do Brasil, entre, né, as províncias da época, e uma briga interna dentro de Deodoro e Floriano Peixoto. Floriano Peixoto é o que sucede Deodoro, logo na presidência da República. Então é um golpe militar, a proclamação da República é um golpe militar, e ele não vai ter golpe, né? E aí o golpe militar vai repercutir na Constituição de 1991, uma briga grande dele com Benjamin Constant. Benjamin Constant, um militar da mocidade militar da Praia Vermelha, ele sim, republicano convicto, né? Deodoro e Floriano não, e aí existe essa quebra, só que Benjamin Constant morre logo depois de iniciadas as primeiras conversas para a Constituinte em 1891, né? E aí, depois disso, a gente tem a sequência do Brasil, com as suas inúmeras constituições, com a República Velha, com o golpe de 1930, né? E a gente tem todos esses desdobramentos. Bom, mas bem resumidamente, passando bem rápido pela história, deixei um monte de coisa para trás,
Mas a obra do Laurentino traz muitas informações de uma forma muito gostosa de ler. Eu não sei quantos, alguém aqui já leu algum livro dele? Você leu os 3? Então, eu acho assim, os livros de história do Brasil, à medida que eles forem sendo recontados, porque à medida que você tem mais pesquisa, você tem mais acesso a documentos, isso aqui vai cada vez ficando melhor, né? A história oficial, ela é mudada de acordo com quem manda. A gente percebe isso muito claramente. Então, na época da ditadura militar, a história oficial era uma. À medida que se abre, a história oficial vai mudando, né? Então, dependendo dos grupos que se alternam, essa história vai sendo moldada, né? E aí aqui ele tenta trazer uma visão mais imparcial do que realmente aconteceu, com livros e com documentos, né? E com uma obra muito densa e muito fácil, muito boa de ser lida. Bom, basicamente era isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. E a gente pode bater papo, perguntas.